Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje, no Estudo Central, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você tem motivos para agradecer a Deus? Pastor Osmar, agradecer quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando as coisas não estão boas? É difícil, Luiz. Porém, é aí que o nome de Deus é glorificado. Já imaginou o vizinho ouvir você cantando, dando glória a Deus, quando sabe que você tem um filho doente? Uau, O uau. tema de hoje promete, hein? E você não pode sair daí. Hoje vamos estudar se temos ou não razões para agradecer. E quem vai falar sobre isso para nós é alguém que viveu isso na pele. O apóstolo Paulo. Prepara o seu coração. Contamos com você. Olá, amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Estudo Central, esse canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus. É muito bom saber que você está aí, que a gente pode contar com sua audiência. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é, aproveita esses momentos que vamos passar juntos e faça isso agora. Não deixe de ativar as notificações também, para que você seja informado de pronto sobre os novos lançamentos desse canal. Já compartilhou esse link com mais pessoas? Eu não sei se você é professor da Escola Sabatina, se você é aluno, independente de onde você esteja, se mantenha ligado a gente aqui, que estamos aqui produzindo da melhor maneira possível para que você possa ser abençoado. E não estou sozinho aqui, né? Luiz, seja bem-vindo para mais um episódio. Estamos nessa etapa aí juntos fazendo esse movimento aqui de estudo da palavra. E para mim é um privilégio saber que você está sempre disponível para estar com a gente. Obrigado, pastor Osmar. Um prazer estar aqui ao seu lado e ao lado de cada um que está conectado conosco nesse programa. Sejam bem-vindos ao Estudo Central. E o tema de hoje é um tema importantíssimo, diferente. Tenho certeza que vai ser muito bom para fortalecer primeiro a nossa fé, a nossa comunhão, e depois nós vamos poder partilhar isso com os nossos alunos, com a nossa família e com as pessoas que estão próximas da gente. Fique ligado. Luiz, tem sempre gente que fica mandando para a gente aqui, ó, dizendo, estou assistindo, estou ligado, e a gente não pode deixar essas pessoas assim passarem de forma desapercebidas, né? Elas estão interagindo com a gente. Então, eu vou mandar um abraço aqui para Santa Catarina, temos um CATRE lá nessa região aqui, Temos um CATRE. Centro de Treinamento Adventista, Governador Celso Ramos, e a nossa irmã Maurina Jorge. Irmã, muito obrigado por entrar em contato, por dar este feedback para a gente. E lá do Rio de Janeiro, nós temos a Lúcia Helena de Oliveira. Que Deus abençoe a sua vida, irmã, e realize os desejos também do seu coração. Muito bem, estamos estudando agora nesse episódio, Luiz. Pastor, só antes de você passar para o episódio, ainda nos agradecimentos, eu estive recentemente na África, no país de Angola e na cidade do Lubango. E na cidade do Lubango tem um monte de gente que assiste o Estudo Central, rapaz. É verdade, a gente sempre manda aqui. É do lado de Angola. Uhum. Então eu falei, ó, de vez em quando eu vou lá e ele fala, sim, a gente acompanha você. Como é que chama aquele pastor moreninho que está do seu lado? Eu digo, é o pastor Osmar. Manda um abraço para ele, está aí, do Lubango. Lubango, um abraço aos meus irmãos de Lubango aí, em Angola. Que bom saber que vocês estão conectados. Vamos ver se um dia a gente se encontra, ou vocês vêm ou a gente vai, né? Mas que bom saber. Ou se for, vamos juntos. Vamos juntos. Quem sabe fazer um evangelismo lá, né? Deus é bom e sabe todas as coisas. Muito bem. Cristo em Filipenses e Colossenses é o nosso tema geral. Eu espero que você tenha já a sua lição da Escola Sabatina. Se não tem ainda, está aqui, ó. Cristo em Filipenses e Colossenses. Nós já tivemos uma lição introdutória, vimos ali as cadeias, as dificuldades, as lutas de Paulo, e agora nós vamos para o segundo episódio. Deixa eu abrir aqui o meu segundo episódio, que tem por título Razões para ação de graças e oração. Nós já vimos que Paulo tem assim, não tem dificuldade, ele apresenta na primeira lição, que mesmo estando em cadeias e dificuldades, ele estava ali agradecendo ao Senhor, né? E nessa semana nós vamos então refletir sobre a oração e as palavras de ação, diz a lição, de graças de Paulo aos Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer a nossa vida de oração. Pastor Osmar e amigos, olha como são as coisas e como é a vida. Você já percebeu que as pessoas não agradecem a Deus por coisas que são tão comuns? Uhum. Por exemplo, água, luz, respirar, o ar, a respiração, pelo fato de você levantar,
despertar. A gente não agradece por essas coisas que mais ou menos que a gente vive meio que no piloto automático. Agora, e você seria capaz de agradecer por ter sido assaltado, por ter perdido o emprego, por ter enfrentado uma crise familiar? Será, pastor Osmar, que dá para agradecer por isso? Será? Será que nós teríamos coragem de conseguir ver os projetos de Deus quando um pneu do carro fura e a ponte lá na frente caiu? A gente não sabe as coisas que Deus prepara para nós, mas a Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, que são planos de paz. Então, essa lição acho que vai ser importantíssima, Luiz. Então quer dizer que Paulo tinha razões para agradecer. Então, Paulo era um cara rico, então ele agradecia. Paulo tinha um iate, então ele agradecia. Paulo vivia nas ilhas gregas, então ele agradecia. Então, Paulo era um cara assim, top das galáxias, e por isso que nas cartas dele ele agradece. Então, é um cara que não tinha problema nenhum. E aí, respondendo ao seu questionamento, então vamos pegar o exemplo de Jó. Era isso que Satanás afirmava de Jó? Não, ele é de boa, porque o Senhor está sempre protegendo, ele tem gado, Ele é tem rico. jumento, ele é rico. Aí Deus, não, então tira isso dele. Ah, mas ele também tem saúde de ferro, né? O homem não tem uma gripe, não tem um resfriado. O Senhor protege ele, por isso ele te serve. Mas aí Jó faz a ação de graça em meio a dificuldades e lutas. Essa lição promete, hein? Essa promete. Porque aqui tem um viés que a gente às vezes não percebe no dia a dia. Não percebe. Uma vez um pastor chegou na igreja e falou assim: irmãos, hoje eu vim de ônibus. O que aconteceu, pastor? Não, eu quero agradecer a Deus porque fui assaltado. E aí a gente vai conversar sobre isso durante a exposição. Olha que coisa. Então vamos lá para a nossa lição. Comunhão no Evangelho. Comunhão no Evangelho. Aí você tem aqui o verso para memorizar que fala... Olha o que ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Eu estava pregando na igreja aqui central de Sorocaba e falei, seria bom se nós tivéssemos uma camiseta assim: tenha paciência comigo, desculpe os transtornos, estou em obras. Filipenses 1,6. Você já parou para analisar que nós estamos em obra? Que a obra, quem começou foi Cristo e ele vai terminar? Então, Paulo vai introduzir dando graças ali pela fidelidade daqueles irmãos, pelo trabalho que eles desempenharam. Pastor, então é o seguinte, já que você tocou nesse assunto, você está mexendo num assunto assim, vamos fazer uma oração? Vamos. Eu oro. Posso orar? Pode orar. Porque daí eu queria que você perca o raciocínio, não. Mantenha aí. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, já estamos ansiosos para começar esse tema e pedimos a tua bênção, a tua direção para nós dois aqui e para os nossos amigos conectados. Agora usa o teu servo e a mim também, por Jesus. Amém. Amém. Então eu tenho Você mexeu então no assunto aí. Aí o que aconteceu? O empresário aqui, o Júlio Fernandes, um abraço para o Júlio Fernandes, ele disse: pastor, fez a camisa e me deu. Então eu vou na academia, eu saio fazer caminhada, tá assim: desculpe os transtornos, estou em obra. E tem um pedreiro assim mexendo na massa, né? Você já entendeu isso? Você já viu que sua esposa está em obra, que seu filho está em obra, que você está em obra, e que os cristãos que congregam com você, ou até os cristãos que lhe decepcionaram, todos estão em obra? Então, Paulo ele não para a sua gratidão, ele não começa questionando: olha, vocês precisam melhorar nisso, precisam melhorar nisso. Ele começa já dizendo o quê? Estou plenamente certo que vocês estão em obra. O que começou a obra e você vai aperfeiçoar. Ele vai terminar. Agora, tem um detalhe. Quando você está em obras, dá uma bagunçada aí, não não? Dá, sim. Quando você faça uma obra em sua casa, para tu ver. Poeira, né? Barulho. Então, se nós estamos em obras, também estamos passando por processos difíceis, muitas vezes. Né? Porque Deus ele começou a obra, mas ele vai completar. Agora, tem pessoas que só serão abençoadas com essa obra completa quando passarem por provações e por privações. O apóstolo Paulo viveu isso na pele. Viveu isso na pele. E ele, ao passar por essas dificuldades, eu já estou inclusive na lição que a gente fala de domingo, por exemplo. Ele observou que a sua prisão, a prisão de Paulo, ele observou aquilo de uma maneira positiva. Isto é, ele entendeu que aquilo fazia parte da obra que Deus estava fazendo na vida dele. Então Deus fazia a obra na vida de Paulo e fazia através de Paulo. Quer dizer, em nós e através de nós. E você percebe o seguinte, é uma história cíclica da Bíblia.
Tem Jó e tem uns amigos de Jó, que chegam, parece que estavam perturbando mais do que ajudando. Né? Aí você tem Sambalate, Tobias, lá no tempo de Neemias e Esdras, né? Na grande obra que estava sendo feita. A prisão de Paulo vai trazer também, vai revelar, e ele até vai escrever em 1 Coríntios 11, até importa que haja divisões entre vós, para que nós saibamos quem é de Cristo ou não é. Porque existiram ali naquele momento pessoas que queriam tirar vantagem da prisão de Paulo para que o ministério delas avançasse. Então, a gente está em obra, a gente está na batalha, a gente está na luta. Paulo está ali agradecendo, mesmo sabendo que tinham pessoas que ficaram felizes com sua prisão. Olha que coisa. Aí tem uma coisa ambígua, né? Porque, por um lado, você tem pessoas felizes com a desgraça alheia, mas, por outro lado, Paulo tinha uma igreja que orava por ele. Então, você tem as duas situações, né? Aqueles que falam assim, agora que ele está preso, é minha chance de brilhar. Eu vou, quem sabe eu posso agora conseguir um espaço ali. Mas, por outro lado, tinha uma igreja que orava incessantemente por Paulo. Não uma igreja apenas, mas vários grupos em lugares diferentes. E essa comunhão que a igreja tinha em favor de Paulo é que sustentava Paulo nessas horas difíceis. Agora, inimigos, pastor, a gente sempre vai ter. Infelizmente, tem pessoas que se alegram com a desgraça alheia. Mas deixa que essas pessoas, Deus vai cuidar delas. Exatamente. Né? E elas também estão em obras. Exatamente, elas também estão, a gente não pode esquecer. Então, veja, aí Paulo, ele aparece assim, essa lição vai nos igualar a Paulo quando fala sobre o pedido de oração de Paulo. E lembra que Cristo também pediu oração. Sim. Cristo chamou os discípulos para si, olha, preciso que vocês intercedam comigo, a minha alma está angustiada até a morte. E isso aqui não é fraqueza, isso é sabedoria. Se cercar de pessoas que oram por você é sabedoria. Então, Paulo vai fazer uma oração. E aqui a lição vai trazer o termo, né? Oração um pouquinho egoísta. Tem oração que parece que é só para mim. Eu paro, peço, e parece que como se eu fosse ali o centro de todas as coisas, né? E qual é o teor desta oração? Eu separei aqui algumas no caso coisas. dele era para os outros, né? Exatamente, oração pelos outros, né? E a ênfase que é dada, a primeira ênfase que eu vi aqui, nós temos algumas ênfases, vamos compartilhar a primeira. Amor que aumenta mais e mais. Paulo orou não simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda a percepção. Olha que coisa. Dá amor para essas pessoas, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8, que vai falar de duas coisas, conhecimento e amor. O conhecimento ou saber ensoberbece, mas o amor edifica. É porque vai além do intelectual. Exatamente. Vai além do intelectual. E o amor que ele menciona aqui não é aquele amor platônico. Ele está falando de algo muito mais excelente. Ele está falando de Deus, a essência do amor que é Deus. Porque no contexto em que Paulo se encontra, o amor devia ser a base para que ele pudesse continuar essa missão. Porque ele tinha inimigos que se alegravam com o problema dele e ele tinha pessoas orando por ele. Então você colocou amor que aumenta mais e mais. Esse fez parte da oração. Mas tem um segundo ponto, que é o discernimento. O discernimento, que é a capacidade de aprovar o que é melhor, em comparação com o que é espiritualmente prejudicial. E assim ser puros e irrepreensíveis. Olha que coisa. Esse dom do discernimento é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que você olha e diz, isso aqui não é para mim. Esse namoro não vai dar certo. Esse caminho não é um caminho de vida, é um caminho de morte. E como o mundo está falto desse discernimento. As pessoas estão incautas, as pessoas estão tomando decisões na alimentação, na vida profissional, na vida religiosa, e Paulo já estava pedindo oração e orando por essas coisas para que a sua igreja, as igrejas que ele estava plantando se fortalecessem, e que também a igreja orasse por ele, para que ele tivesse esse discernimento, para que, imagina, se é ruim, um dia eu tomei um caminho, eu conheço bem a Bahia, eu sou da Bahia, um abraço para a minha Bahia, querida, e eu estava fazendo um evangelismo, e eu ia para uma cidade de Irecê, e havia uma pista antiga, mas que foi reformada, e que estava sendo usada para outro propósito. Tinha uma empresa no fim da pista. Sabe quantos quilômetros eu rodei? 90 quilômetros. Indo feliz, pista nova para Irecê. E quando eu cheguei lá, não tinha para onde entrar. Tinha um portão, eu tive que fazer o retorno e rodar mais 180 para pegar o caminho original. Cheguei muito atrasado.
né? Então, esse discernimento é muito importante. Então, quando eu entrei na pista, alguma coisa me disse, essa pista não era para estar nova assim, era uma pista particular, né? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. Outro ponto que ele vai destacar na oração dele é pureza ou sinceridade, que no termo grego seria julgado à luz, né? O que é feito à noite é para esconder alguma coisa, né? Mas o que é feito durante o dia é uma coisa honesta, uma coisa pura. E isso é importante. Ele pediu por essa pureza desses crentes que estavam ajudando agora no trabalho, que Cristo estava fazendo uma obra na vida deles, para que o evangelho pudesse ser expandido. Tem outro ponto aí que você gostaria de destacar? Antes do próximo ponto, pastor, ainda nesse daí, atenção você que está acompanhando a gente, um ponto que vale a pena você destacar na sua igreja é o seguinte: tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Uhum. Então, essa transparência, eu acho importante que nessa oração existem pedidos que são extremamente elevados. Uhum. Imagina, na oração, pedir discernimento, pedir pureza, pedir amor, e aí vem outro ponto, irrepreensíveis. Olha isso, irrepreensíveis. Imagina, Jesus era irrepreensível. E aqui diz, isso significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros. Meu Pai do céu. Evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Isso aqui me levou a pensar em um livro que eu li chamado O Grande Conflito, no capítulo 38 em diante, quando fala sobre o juízo final, né? Muitas vezes nós tomamos atitudes que a gente acaba ferindo as outras pessoas e acaba dificultando a salvação das pessoas. Então nós temos que ter o discernimento e temos que ter a sabedoria para sermos irrepreensíveis e saber agir da forma que não sejamos obstáculos na vida dos outros, né, pastor? E aí, na última parte da oração, ele vai falar sobre justiça. E a gente pode pensar, não, ele está preso, está sofrendo, tem gente perseguindo ele, que é o que nós já antecipamos que seria a parte da terça-feira. Então, ele está pedindo justiça, que Deus o quê? Faça como seria o pedido dos apóstolos que disseram, olha, Senhor, nós somos naquela cidade, eles não querem te receber. Vamos orar? Orar pelo quê? Para cair fogo do céu e fazer justiça? Não, a questão aqui é que ele está dizendo, olha, ele fala isso também aos romanos, aos gálatas, também aos filipenses. Ele está falando dessa justificação pelos méritos de Cristo. Ou seja, que vocês não sejam legalistas, que vocês não pensem que por serem fiéis, por se alimentarem diferente, por se vestirem diferente, ou por serem honestos no que fazem, que vocês serão justificados por isso. Eu quero lembrar e peço que Deus lhes dê a plena compreensão de que nós somos inteiramente dependentes da justiça de Cristo. Que oração linda, né? Que oração maravilhosa. E falando em discernimento, que era um dos itens anteriores, você vê que na lição de terça o título já é discernimento espiritual aplicado. Uhum. E isso aqui realmente chama atenção, porque se você, pegando, não vamos seguir aqui a sequenciazinha ali, mas pegando o assunto geral de terça-feira, é difícil você imaginar, mas algumas pessoas pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo, como você colocou aquela hora. Acreditavam que a ausência dele daria uma mais visibilidade às suas pregações. Olha isso, rapaz. E aí a parte de baixo é assim, por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o evangelho a partir do momento em que eles viram Paulo ser perseverante na hora da dificuldade. Então você tem esse contraste, né? Enquanto uns aproveitam uma situação difícil para criticar e para piorar a situação, e isso leva essas pessoas a uma queda livre, espiritualmente falando. Por outro lado, você tem pessoas que se inspiram quando o outro passa por uma dificuldade, quando o outro passa por uma provação. E é importante que nós tenhamos esse discernimento, pastor e amigos. Nunca se alegre com a desgraça alheia. O dia que você perceber alguém com problema, alguém com dificuldade, não ria, não zombe, não critique. Ore pela pessoa e saiba que se a pessoa está passando por provações, ela é um alvo de Satanás. Satanás não vai causar problemas em quem não é um problema para ele. Então, Paulo era um problema, porque Paulo saqueava o inferno, usar isso entre aspas. Paulo evangelizava e tirava pessoas do inferno. Então, Satanás odiava Paulo. E aí você vê, a situação era tão grave que até mesmo pessoas da comunidade cristã foram usadas por Satanás para
se opor e criticar a Paulo. Olha que coisa. Relembrando que nós falamos, né? Sim. Quando os muros de Jerusalém estavam sendo edificados, aí nós vimos ali um Tobias, um Sanbalate ali, mas o homem como Paulo agora, né, Neemias dizendo, tem uma grande obra. É importante que a gente tenha esse discernimento para sabermos quando é a voz de Deus ou quando é a voz do inimigo. Aí agora nós vamos perceber, que a gente já estudou no bloco anterior, na lição anterior, que Paulo não foi a Colossos, né? Ele enviou alguém, o Epáfras foi lá e pregou o evangelho e etc. Então o relacionamento dele com a igreja de Colossenses é diferente aos filipenses. E aqui, agora na parte de quarta-feira, são 3 coisas básicas que ele vai agradecer. A fé do povo, a esperança e o amor. Quais são as aplicações para a nossa vida dessa lição da quarta-feira, né, que a gente pode tirar? E por que é importante? Essas coisas são tão importantes, né? A fé, a esperança e o amor. Eu achei essa parte da lição tão bonita e tão forte que eu até marquei aqui algumas ideias interessantes. Por exemplo, a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses o mérito por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e dos dons perfeitos que vêm dele. Então, mostrando como frutos do Evangelho, os frutos do Evangelho. Agora escuta, assim quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo e no coração dos ouvintes, que então são capacitados a responder ao apelo do servo de Deus. O mais impressionante, talvez, seja a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o Evangelho havia sido espalhado em todo o mundo. Então aqui estão os frutos do Evangelho. Uma igreja orando, uma igreja intercedendo, uma igreja unida para cumprir a missão e um servo de Deus na frente da batalha, sendo preso, algemado, criticado, mal compreendido, e ele ali levando o Evangelho, pregando o Evangelho. Então você vê, pastor, que é esse grande conflito, mas a missão foi cumprida e o Evangelho alcançou os 4 cantos daquele mundo. Então, que coisa maravilhosa. 3 ferramentas importantes na vida do cristão. A fé, que não vem de uma aposta, a fé é certeza, é convicção, né? Não é um será se, as pessoas, será se, né? Eu vou pular no escuro, estou pulando um salto, não. Eu pulo sabendo que os braços de Deus estão lá. Então, fé, certeza e convicção. A esperança, que me move, né? Não é esperar, mas me mover a isso. E o amor que eu preciso ter primeiro ao Deus Todo-Poderoso e aos nossos irmãos que estão nos assistindo, aos nossos irmãos que nos dão problema, aquele vizinho problemático, aos carcereiros da vida. Então, isso fez com que o Evangelho se expandisse em 30 anos. Olha quantos anos nós temos como adventistas pregando o Evangelho. Em 30 anos, todo mundo ouviu acerca de Jesus Cristo, através da fé, da esperança e do amor. Que coisa poderosa! Muito bem, minha gente, estamos chegando na reta final do nosso estudo de hoje. O poder da oração, parte de quinta-feira. Essa oração aqui tem alguns aspectos que Paulo orou aqui para os colossenses e etc. E eu anotei assim 6 coisas que me despertaram, né? Eu vou ler as 2 primeiras e aí nós temos aqui uma base que a lição traz também de como a gente pode perceber como é que Deus pode trabalhar, e você fica com essas partes, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que Paulo trabalhou na oração em Colossenses 1, 12, 9 a 12, que eles chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus, que não tivessem dúvidas de que Deus tinha aquele propósito. Isso é maravilhoso. Segundo, sabedoria e entendimento espiritual. Olha, sabedoria e entendimento espiritual. A gente precisa ter essas qualidades aqui apresentadas que Paulo orou aos Colossenses. Por quê? Porque, irmão, uma coisa é acumular conhecimento. Outra coisa é sabedoria. Eu acho que uma é a teoria e outra é a prática. O conhecimento é a teoria, você guarda informações. Mas a forma como você ministra no seu casamento, na sua vida profissional, as coisas que você aprendeu, isso é sabedoria. Mas quais são os pontos que você quer tirar aí? E quando você busca Deus em oração,
Deus começa a te dar o discernimento e começa a se revelar a você e te dar a orientação certa e segura. Por exemplo, dos 4 que eu vou mencionar, o primeiro é o seguinte: a direção do Espírito Santo. Quando a gente começa a orar, essa bênção de Deus vem sobre você, te dando essa direção do Espírito Santo. E aí você passa a ser guiado pelo Espírito. Paulo era guiado pelo Espírito. Ele orava, a igreja orava, e esse poder da oração se manifestou na vida dele. Próximo item, a Bíblia. Era uma fonte muito importante de sabedoria na vida de Paulo e é na vida de todo aquele que estuda a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agora tem uma outra coisa interessante aqui, o espírito de profecia para os tempos do Velho Testamento e para os tempos do Novo Testamento. Nós sabemos que Deus concedeu sabedoria, Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do espírito de profecia. Apocalipse 12, 17. Isso foi manifestado na igreja de Deus dos últimos dias, na igreja de Deus desses dias em que estamos vivendo, como uma maneira de guiar, dirigir, orientar, mostrar o caminho para o povo de Deus nesse tempo bastante delicado em que estamos vivendo. E por último, as circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais em que pedimos ao Senhor que pedimos ao Senhor que abra ou que feche tais portas. Na experiência de Paulo, Deus falou: Paulo, você não vai para essa cidade, você vai para aquela outra ali. Você não vai pregar aqui, você vai pregar ali. Então o Espírito Santo ele vai dirigindo a vida daquele ou daquela que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. O poder do Espírito Santo não é só para você falar com eloquência, é para você ter sabedoria para se posicionar em cada situação. Essa é a bênção que Deus deu a Paulo e que Deus quer dar a cada um de nós. Pastor Osmar. Que coisa maravilhosa, né? E a oração de Paulo ela é tão completa que ela ainda vai abarcar o seguinte: ele pediu que os colossenses vivessem de modo dignos do Senhor Jesus Cristo. Olha só, testemunho cristão para que a obra pudesse avançar. Depois ele orou também para que eles fossem tão íntegros que agradassem ao Senhor e que eles crescessem no conhecimento de Deus, e vai fechar ali dando graças ao Pai pela vida também dos colossenses. Que coisa maravilhosa, né? Hoje nós estamos vivendo a base do que Paulo pregou, do que Paulo viveu, e chegou o momento também de glorificarmos a Deus. Eu não sei em que momento da vida você está ou quais sejam os aspectos que você precise buscar, mas é hora de tomar uma decisão ao lado desse Deus maravilhoso, de entender pela fé, pela esperança que nós aprendemos aqui, que Deus está cuidando de nós, que Deus vai trazer para nós as coisas que precisamos discernir e viver. Ele vai nos dar não somente o discernimento, mas a coragem também. Não sei qual seja o momento da sua vida, mas chegou o momento de uma tomada de decisão, de entregar o volante para Deus. Tenha certeza que não vai bater na carreta, Ele sabe dirigir. Luiz, antes da oração, quais são as suas considerações finais? Obrigado, pastor Osmar. Meu amigo e minha amiga, depois da gente conversar sobre esse assunto, é um assunto inesgotável. A gente está só dando o primeiro passo, só dando um start para você continuar pesquisando, estudando esses assuntos. Agora, eu pergunto, quais são suas razões de ação de graça? Quais são os seus motivos de gratidão a Deus? Qual tem sido a sua oração? A sua oração tem sido egoísta? Ou tem sido uma oração missionária, evangelística? Veja, Paulo nos ensinou nessa lição qual deve ser o propósito da oração e qual deve ser o propósito dos problemas e provações que nós passamos. E em tudo devemos dar graças. Lembre-se, Deus começou uma boa obra em você e Ele vai completá-la até o dia da volta de Cristo. Mas permaneça firme. Se cair, levante. Se falhar, levante. Se tiver alguma dificuldade, continue buscando a Deus. Se tiver uma pergunta que você não tem resposta, se tiver uma questão não resolvida para você, eu vou te dar uma dica. Seja fiel a Deus a si mesmo, que lá no céu Ele vai responder o que ninguém consegue te responder. Deus te abençoe e tenha sempre no coração motivos de ações de graças. Amém.
Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado você que esteve conosco. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado, porque nós temos motivos para agradecer. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu cuidado. Continue conosco e que o Senhor seja sempre o nosso porto seguro. Amém. Que o Senhor seja sempre o primeiro a ser contactado quando as dificuldades vierem, mas que também o Senhor seja o primeiro a receber as palavras de gratidão. Nos dê, Senhor, a presença do Senhor sempre, essa confiança, essa certeza de que estará sempre conosco. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro. É sempre um prazer estar com você e nós vamos estar aqui te aguardando. Até lá.